Olá a todos do canal, eu me chamo Eduardo, tenho 22 anos e sou da cidade de Unai, Minas Gerais. E o relato que contarei a seguir foi me contado pela minha mãe, a Flaviane, cujo relato se trata de uma macumba que fizeram para matar a minha avó. De fato, eu nunca acreditei em macumba, mas diante de tantos fatos, eu não tenho dúvidas que feitiçaria, macumba, bruxaria e magia negra é tudo real. Antes de contar o que aconteceu com a minha avó, primeiro eu vou contar o que me fez acreditar em macumba. Há alguns anos, eu tinha um amigo chamado André. E o caso que descreverei aqui é verídico e comprovado com fotos, conforme enviei para o Fael. Aconteceu com um amigo meu de Diamantina, em Minas Gerais, cujo nome não precisa ser comentado. Ele passou por uma situação difícil há uns meses atrás. Ele achou nas dependências da sua residência um sapo do tipo cururu, bastante conhecido em nossa região. O nome cururu é originário da língua tupi, onde cururu é a designação popular dada aos grandes sapos do gênero bufo. O referido sapo estava sem os olhos e sem a língua. Este é um feitiço clássico e pode ser usado de várias formas para fazer maldades contra as pessoas. Uma das práticas mais conhecidas é a de escrever o nome no papel, colocar dentro da boca do sapo e costurar a boca do animal. E esse ritual traz desgraças em geral para a pessoa que teve o nome utilizado no referido ritual, ou em outros casos, segundo alguns feiticeiros conhecidos em nossa região, criasse o sapo como sendo a pessoa a quem se quer atingir, batizando-o com água benta dentro de uma igreja católica, na pia batismal, dando ao sapo o nome completo da pessoa a que se quer atingir, tratando-o como se fosse realmente a pessoa, com comida e bebida. Após alguns dias, faz-se o ritual de magia, arrancando-se os olhos e a língua, para que esse não possa mais enxergar e nem muito menos comer. O sapo deve permanecer vivo. O cuidado de deixá-lo vivo é justamente para que o embruxado sofra até a morte sentindo dor, fome, sede e desespero. Pois a magia não para apenas nisso. O sapo é colocado em uma gaiola ou caixa, e em sua frente é colocado comida e água, e assim, a pessoa a qual o sapo foi relacionado, ele passará pela mesma agonia. Sentirá fome e sede, e não conseguirá beber e nem comer, até chegar a óbito após muito sofrimento. Perda de peso. O corpo fica pele sobre os ossos, e geralmente quem é atacado por um feitiço com o sapo cururu morre de câncer no estômago, queda de cabelo, falta de apetite, excesso de sede sem poder tomar uma gota de água. E o meu amigo me informou somente uma semana após o ocorrido, dizendo que ficou sem saber o que fazer na hora. E a única coisa que ele fez de diferente foi tirar uma foto para mostrar a todos nós. Pegou o sapo com a sacola plástica. O sapo já estava na beira da morte e o jogou para um lugar longe de sua casa para que não viesse a dar um mau cheiro. Em nenhum momento ele atentou que poderia ser um feitiço para ele ou para alguém da sua família. Eu comentei o caso com a minha mãe. Ela ficou horrorizada, pois a minha avó havia morrido por uma macumba feita, também com um sapo. A minha mãe me deu todas as orientações de como meu amigo deveria agir diante essa situação. Eu expliquei a ele
que o certo era ter chamado alguém sério, que trabalha com Umbanda, e informasse o ocorrido. Com certeza, alguém saberia o que fazer com o sapo cego e sem língua. Mas agora o meu amigo está em casa, acamado. Ele está melhor. Está fazendo tratamento espiritual. Já passou por alguns rituais de limpeza e é boss de quebra-feitiço. E eu posso dizer que ele estava definhando à beira da morte. E se um pai de santo não tivesse agido a tempo, ele com certeza não estaria mais vivo. Ele está se recuperando e com fé em Deus ele ficará bem. Estou aberto a perguntas com respostas aqui pelo chat, tirando dúvidas acerca do que fazer quando se deparar com um feitiço dessa grandeza. Agora, o que aconteceu com a minha avó, que se chamava Helena, eu narrarei aqui nas palavras da minha mãe, dita com lágrimas nos olhos, enquanto ela me contava toda essa história. Eu me chamo tantas mulheres ali, se falavam de todas as coisas. E foi em uma dessas conversas entre as mulheres que começaram a falar de macumba. Uma moça dizia que na sua casa, quando ela ainda era criança, trabalhava uma mulher cujo apelido era Maria Gasolina. E quando eu ouvi ela falar esse nome, Maria Gasolina, eu parei na hora com o que estava fazendo, pois a minha avó sempre falou dessa mulher, que essa mulher perturbava a minha mãe, e que essa mulher tinha caso com o meu pai, e essa mulher não admitia que o meu pai falasse nada sobre a minha mãe. Ela tinha ódio da minha mãe. Eu ouvia a conversa daquelas mulheres e ficava esperando o que vinha pela frente. E essa mulher que falava dessa tal Maria Gasolina, ela disse que ela, Maria Gasolina, gostava de um homem, mas que precisava tirar alguém da vida dele. E então, Maria Gasolina foi até o cemitério, e lá chegando ela pegou uma caixa, e nessa caixa havia um sapo. Ela abriu a boca do sapo e colocou um papel com o nome de uma mulher. O nome dessa mulher era Helena, e entre parênteses estava escrito o nome Lena. E naquele momento, Maria Gasolina pediu que ela, essa mulher que estava contando a história, ela não olhasse o que ela fazia. Essa mulher acompanhou Maria Gasolina até o cemitério, mas naquela hora que ela virasse e não olhasse o que Maria Gasolina estava fazendo, bem, como ela era moça e curiosa, ela acabou olhando. Então Maria Gasolina pegou o nome de Lena e colocou dentro da boca do sapo e costurou a boca do sapo com o nome daquela mulher dentro. Ela fez um buraco ali no cemitério e enterrou o sapo. Naquela hora, todos ali na loja de confecção, todos deram risada. Ninguém levou a sério. Riam e falavam que coisa maluca era essa. Porém, eu não dei risada. Eu fiquei séria e chocada e perguntei a Lila se ela sabia dizer o nome desse homem, pelo qual essa tal Maria Gasolina fez tudo lá no cemitério. Então, a Lila, cliente ali da loja, ela disse: "Olha, a mulher eu sei que é Lena. Agora o nome do homem, se não me falha a memória, era Marcos." Nesse momento eu dei um grito. Todo mundo se assustou e me perguntavam o que foi. Eu disse: essa mulher cujo nome foi colocado na boca do sapo, costurado, enterrado no cemitério, é a minha mãe. E esse homem, pelo qual essa Maria Gasolina fez toda essa macumba, ele é o meu pai. A mulher que contava isso, e todas aquelas mulheres que davam risadas, ficaram sérias
E a Lila, que contava, ela ficou branca como cera. Todos ali ficaram calados e eu continuei. Quer dizer então que a minha mãe foi vítima de uma macumba, foi vítima de um despacho. E eu não tenho mãe desde os 5 anos por causa de uma tal Maria Gasolina, que colocou o nome da minha mãe na boca de um sapo, costurou e enterrou no cemitério. Uma mãe maravilhosa que me amava tanto e me faz tanta falta. Quer dizer que por causa disso, desde então eu estou sem minha mãe. E foi assim que descobri o que provocou a morte da minha mãe. Uma jovem de 33 anos que deixava os seus filhos pequenos. E tudo isso por causa de uma macumba feita por uma mulher. Uma mulher que era louca, que era uma feiticeira. E também por causa de uma paixão louca, uma paixão desenfreada que a minha mãe tinha pelo meu pai Marcos. Que amor foi esse? Talvez se a minha mãe tivesse ficado em São Paulo junto com os meus tios, que tudo fizeram por ela, quem sabe ainda ela estaria hoje com nós. Depois de 6 anos da morte da minha mãe, perdemos também a nossa avó. Já o meu pai nunca nos deu assistência, já que estava com outros filhos, outras famílias, outras mulheres. E quem segurou a barra e nos deu assistência e nos criou foi os nossos avós e os nossos tios, irmãos da minha mãe. Mais tarde, perdemos também o nosso avô. Bem, hoje estou com 42 anos, sou casada. Já se passaram 36 anos desde o acontecimento, mas eu sinto muitas saudades da minha mãe. E como todos diziam, a minha mãe era de fechar o comércio. A minha mãe era muito linda, muito bonita. Pena que não foi amada como merecia ter sido, e amou como nunca deveria ter amado. Hoje, a minha mãe lá no céu, ela tem um casal de netos do meu irmão e uma neta que é minha filha. Hoje, eu tenho muitas saudades da minha mãe, que morreu sem saber que foi vítima de macumba. Mas se morreu por macumba ou pela garrafada de ervas que ela tomou de Dona Rita, ou talvez as duas coisas. A Maria Gasolina poderia ser amiga de Rita e frequentar o mesmo terreiro, pois a cidade é pequena e todos se conheciam. Acredito que a garrafa de Rita foi mandada por Maria Gasolina, e só imagino o sofrimento da minha mãe, deixando seus 2 filhos ainda pequenos. Eu ainda guardo aquela boneca, e ainda tenho a boneca que ela deixou em meus braços, e ainda lembro de quando a minha mãe veio me visitar naquela noite, toda vestida de branco, linda. Ela me fez carinho e me deu um beijo. Sobrevivemos a esse mundo todo cheio de armadilhas e maldades. Constituímos as nossas famílias, mas, é claro, falta você, mãe, para nos completar. Um dia, em outro plano, com toda certeza nos encontraremos novamente. Encontraremos você, mãe, vítima de uma macumba, feita por uma tal de Maria Gasolina, combinando com a sua morte. Boa noite. Olá a todos do canal Elite Oculta. O meu nome é José Felipe Mendes. Eu tenho 53 anos, moro em Diamantina, Minas Gerais. E este fato que contarei aqui é um caso que aconteceu comigo e alguns amigos quando éramos adolescentes. Observo que a história que eu vou contar é verídica. Tudo aconteceu na década de 80, conforme será relatado. O ano era 1982. Eu tinha 13 anos e nessa época a minha família costumava passar as férias de julho na casa dos meus avós que moravam em Piedade do Rio Grande.
que é uma cidadezinha minúscula no sul do estado de Minas Gerais. Os meus avós tinham uma bela fazenda nesse local, onde nós nos divertíamos muito quando íamos para lá, pois existiam muitas matas para serem exploradas, lagos, cachoeiras e muita diversão. Geralmente, quando íamos para lá, também iam outros tios, com o meu primo André. Eu gostava muito, pois tínhamos a mesma idade e nos dávamos muito bem. Na época, Piedade do Rio Grande era cercada por lendas que contavam os mais velhos, especialmente em épocas de lua cheia, dia de finados ou quaresma. O meu primo André, os nossos amigos Paulo, Ricardo e eu gostávamos muito dessas histórias contadas pelos mais velhos da região. Paulo e o Ricardo tinham 14 anos e o meu primo André e eu tínhamos 13. Nos anos 80, naquela cidade, percorria a lenda do lobisomem, pois um morador antigo do nosso bairro, que se chamava Estevão, ele nos contou que há cerca de 20 anos, em uma noite de lua cheia, ele ouviu os cães latirem pela madrugada. Era mais de meia-noite, e os cães latiam em direção a um cercado com uma casinha de barro ao centro, que ficava a poucos metros da casa de Estevão, que na época a rua era de terra batida, e os postes de madeira com luzes que mal iluminavam a rua. Estevão se levantou e foi até a janela ver que alvoroço doido era aquele. Ele abriu um pouco a janela de madeira da sua casa e ficou observando. Então, ele viu os cães avançarem em algo que ele, a princípio, julgou ser um jumento. Mas quando reparou melhor, ele viu que aquilo não era coisa desse mundo, pois aquela coisa que ele achava ser um jumento se pôs de pé e começou a revidar ataques contra os cães. Estevão fechou a janela e ficou imóvel com o coração disparado, pensando o que seria aquilo. Uns 5 minutos depois, todo o alvoroço passou e Estevão, ele decidiu abrir um pouco a janela para ver o que tinha acontecido. E foi aí que ele se arrependeu de ter feito isso. Ele abriu uma greta, olhou e não viu nada. Abriu mais um pouco e também não viu nada. Então ele abriu a janela toda e viu que a rua estava deserta e nem sinal dos cães e nem da criatura. E foi aí que ele escutou um rosnado vindo debaixo da sua janela, e quando ele olhou para baixo, ele viu. Era uma criatura humanoide, peludo com pelos desgrenhados, cor de ferrugem, focinho grande como de um jumento, presas como de cães, orelhas grandes e caídas. As mãos eram cascos de cavalo e os pés eram humanos, braços longos que se arrastavam no chão. Era um lobisomem, bem diferente da descrição de lobisomens que eu vejo aqui no canal. A criatura se levantou, puxou Estevão para fora da janela e começou a atacá-lo com mordidas e cabeçada. Estevão, então sabendo que o monstro era o seu vizinho, ele logo disse: "Zé Maria, me deixe em paz, homem. Sou seu vizinho e nunca te fiz mal algum." Nessa hora, a criatura olha rapidamente para a lua cheia, dá um relincho e sai correndo, trotando para a mata. Diziam os mais velhos que se você falar o nome do lobisomem, ele logo vai embora. Estevão, ele sabia quem era a criatura e ele contou para um amigo. E daí, a notícia foi se espalhando, pois criações de fazendas e sítios eram atacadas em noites de lua cheia. Até que um dia, uma moça havia dado à luz, e na terceira semana que o menino nasceu, a criatura invadiu a casa da mulher e comeu o bebê. Naquela noite, o marido estava fora trabalhando, e a mulher
ela não sabe o que aconteceu realmente e nem chegou a ver a criatura. Mas todos falavam que era esse lobisomem. Então, mesmo ela não tendo visto nada, pois ela relatou primeiro que desmaiou assim que viu um vulto se aproximar da casa, e querendo achar um culpado, ela aceitou os boatos como verdade, que o culpado foi o Zé Maria que virava lobisomem. Então, o Zé Geraldo, fazendeiro e pai de Estela, a qual teve o neto morto pelo suposto lobisomem, ele foi até a casa de Zé Maria com alguns homens e lhe arrancou a cabeça com um facão, pois dizia Zé Geraldo, avô da vítima, que ele entrou em uma luta corporal com Zé Maria e quase foi morto, ele e os seus 2 capatazes. E mesmo revidando com tiros, Zé Maria recuava, mas depois os atacavam, e quando ele começou a se transformar, em plena luz do dia, Zé Geraldo e os seus homens aproveitaram a ocasião e lhe arrancaram a cabeça com uma facãozada só. E só aí que conseguiram deter a fera, e Zé Maria sem a cabeça foi voltando à forma humana. Perguntei Estevão se a polícia não fez nada, e ele disse que a polícia fez vista grossa, e mesmo não encontrando provas da história de Zé Geraldo ser verídica, até porque, segundo o médico, Zé Maria havia morrido no primeiro tiro efetuado contra ele, a polícia fez vista grossa ao caso, já que toda a população estava convencida que Zé Maria era o lobisomem. Essa foi a versão mais completa e autêntica que eu ouvi dessa história, pois o fato era famoso pela cidade, mas cada um tinha a sua própria versão. Então, como moleques travessos que éramos, o meu primo André, os nossos amigos Paulo, Ricardo e eu, entramos na casa onde supostamente morava Zé Maria. A casa já estava deteriorada pelo tempo, quase caindo aos pedaços. O mato alto tomava conta de tudo em volta, e tinha mato até dentro da casa. Então, em uma tarde, entramos lá e com muito medo deixamos um bilhete em cima de um sofá muito velho que estava na sala, e o bilhete dizia o seguinte: Zé Maria, sabemos o que fez com o inocente bebê e esperamos que pague para sempre no inferno. E então saímos correndo da propriedade. O mato era alto, mas da casa ao cercado não dava mais do que 20 metros. E quando corremos por dentro daquele mato, eu tive a impressão que me perdi e fiquei apavorado até escutar a voz do meu primo me chamar ao longe. Então eu segui a voz e logo saí pelo cercado para a rua. Ali estava o meu primo e o Paulo, e logo em seguida apareceu o Ricardo. Ele estava apavorado e dizia que se perdeu dentro do mato e ficou cerca de 10 minutos nos chamando. Mas isso era impossível, porque não havia se passado nem 2 minutos desde que saímos do casebre. Mas ele insistia que sim. Ficou cerca de 10 minutos correndo e só via mato, e quando ele pulou bem alto para ver se via a saída, tudo que ele viu à sua frente era mato, como um milharal sem fim. Até que ele escutou o André me chamar, seguiu em direção à voz e achou a saída. Bem, só não duvidamos dele por 2 motivos. 1, ele estava apavorado, e 2, todos nós tivemos a mesma impressão de nos perder dentro daquele mato. A impressão de levar mais tempo que o normal para sair lá de dentro. Bem, fomos todos para casa e tentamos esquecer aquele dia. E mesmo eu, o meu primo e nossos amigos sempre gostávamos de mistérios e histórias sobrenatural de fantasmas e lendas em geral, nós procuramos dar um tempo com o sobrenatural.
Bem, naquela época não existia DVD, videogame e coisas modernas de hoje em dia. Então, uma de nossas diversões era jogar RPG de tabuleiro e também de assistir filmes de terror quando passavam na TV. Nos reuníamos na minha casa e sempre assistia nós quatro, mesmo ficando morrendo de medo. Nas férias daquele ano, os meus pais e os meus tios, que eram pais do André, iam passar a Semana Santa na fazenda dos meus avós. Então, chamamos o Paulo e o Ricardo para ir conosco em busca de aventuras. Bem, eles toparam, e os pais deles também deixaram que eles fossem, pois nossas famílias eram amigas. A fazenda dos meus avós era meio afastada da cidade, bem no meio do mato. O lugar era montanhoso e quando chovia os trovões faziam um barulho muito grande, talvez devido às montanhas que existiam em volta. E também no inverno, a neblina era muito forte, formando um manto que não se permitia enxergar. E dependendo do dia, você não via nada a uns 3 metros de distância, de tão densa que era a neblina. O que chamava muito a nossa atenção quando íamos para lá eram as histórias e lendas da região que o meu avô contava para nós. Ele contava sobre estranhas criaturas que apareciam tarde da noite em uma determinada região próxima, principalmente quando tinha neblina. O meu avô contava que em noites com neblina densa, naquela região, pessoas relatavam que avistavam estranhas criaturas surgirem como vultos saindo da neblina, fazendo um barulho estranho como trotar de cavalo e relincho e perseguindo aqueles que estivessem próximos. E muitos relatavam ser uma criatura sem cabeça em cima de um cavalo. E outros relatavam não ser um cavalo, mas sim um homem sem cabeça, em cima de um cavalo grande e negro, e que no lugar da sua cabeça saíam labaredas de fogo. E devido a essas histórias, ninguém se arriscava a sair por ali à noite, principalmente quando havia neblina. Contamos para o vô o que nos relatou o seu Estevão, e perguntamos a ele se ele sabia de algo a respeito. E o vô falou que sim, que era tudo verdade. Mas havia um porém. De fato, o Zé Maria era amaldiçoado e virava bicho. Porém, não foi ele que matou o bebê da moça. Foi a própria moça que o matou. Ela ficou sabendo que o seu marido dizia que ia trabalhar à noite e traía ela com outra mulher. Então, num surto psicótico, ela matou o filho e desmaiou em seguida. E quando as pessoas viram a cena e ela desmaiada, deduziram que ela foi atacada. Então, arrependida do que fez, ela chorava e mentiu falando que viu um vulto invadir a casa e desmaiou em seguida. E isso foi o suficiente para as pessoas associarem o caso do bebê morto com o caso do lobisomem que atacava as criações de fazendeiros. Então a moça, para se livrar da culpa, ela disse que foi sim o lobisomem, porque o seu filho não era batizado e ele veio atrás dela. O pai da moça matou o Zé Maria, convencido que ele era o responsável pela morte do neto, e o marido da moça a deixou e foi morar com outra. Então, ela passou a ir para a igreja todos os dias e rezar em lamentação. O padre da paróquia a consolava em seus braços, tentando ajudá-la, mas o previsto aconteceu. Ele a beijou e ambos tiveram relações amorosas ali mesmo dentro da igreja. Foram amantes por vários meses, até que ela finalmente confessou ao padre tudo que havia feito, que havia matado o filho
e culpado um inocente. Ela achou que o padre a absolveria do pecado e que se casaria com ela conforme ele havia prometido. Porém, o padre, chocado, ele a amaldiçoou, e como ele também havia pecado, ele largou a batina e informou o caso à polícia. E como meu avô era policial na época, ele soube de toda a verdade. A polícia foi atrás da moça, mas nunca a encontraram. Mas a partir desse dia, pessoas começaram a relatar uma mula que percorria noites de lua cheia, ou quaresma, e que soltava labaredas do seu pescoço, e os seus gritos eram angustiantes. Eram gritos de uma multidão de mulheres, gritando ao mesmo tempo e se lamentando. Era a mula sem cabeça. Porém, outros que relatavam ver a mesma criatura diziam que não era somente a mula. Dizia que montando nela havia um homem sem cabeça, vestido todo de preto e com uma foice na mão. Não restou dúvidas para as pessoas da região que a mula sem cabeça era a moça e o homem que a montava era o seu Zé Maria. Ele fazia isso para puni-la pela sua morte, por caluniar contra um inocente que acabou pagando pelo pecado dela. O meu avô contava que ele mesmo já chegou a ver tal assombração. Era um homem trajado de preto, sem cabeça e com uma foice na mão. Porém, ele não cavalgava a tal mula sem cabeça, e sim um enorme cavalo negro assustador com os olhos vermelhos como fogo. A assombração saía da neblina e veio cavalgando na direção do meu avô com a foice levantada como se fosse decepá-lo. O meu avô, muito devoto, ele orou o Salmo 91 e a criatura sumiu da mesma forma que apareceu. O meu primo André, os meus amigos e eu ficamos ligados nessa história e, mesmo morrendo de medo, estávamos a fim de investigar. Coisa de moleque, é claro. E perto da fazenda dos meus avós existia uma chácara com uma casinha, a qual estava abandonada há anos, e ela ficava bem ao lado de uma estradinha sem movimento, mas no alto, em sentido à montanha que tinha na região. Essa casinha deveria ser algum tipo de local para guardar ferramentas e outras coisas, pois não tinha aparência de moradia e estava bem velha. Ela tinha o que deveria ser o cômodo principal, com mais ou menos uns 12 por 12 metros, e um banheiro ao lado, e era só isso. Então, o meu primo André, os nossos amigos Paulo, Ricardo e eu começamos a bolar um plano. Nós estávamos planejando limpar essa casinha, consertar a porta e a janela e passar uma noite lá, pois ela era ao lado da estradinha sinistra. E como era inverno e sempre tinha neblina à noite e pela manhã, seria o local ideal para investigar a lenda das aparições que surgiam com a neblina. Pois, segundo meu avô, o nevoeiro começava num ponto bem próximo dali, pois foi onde o corpo do Zé Maria foi enterrado. Então, ele saía cavalgando em busca da sua cabeça, que ninguém nunca soube onde foi parar. Nessa casinha, nós poderíamos ficar trancados lá dentro e observar o que acontecia pela fresta da janela. Seria o nosso observatório. E também seria o máximo para nós. Que ideia! Conversamos com os nossos pais e os nossos avós, e eles não gostaram muito, mas acabaram deixando, pois não viram perigo por ficarmos dentro do quartinho, com porta e janela trancadas. Além do mais, estávamos em 4 pessoas. Então, mãos à obra. Passamos o outro dia limpando a casinha, e o meu avô ajudou a consertar a porta e a janela, e estava tudo perfeito. Instalamos uns lampiões dentro do quartinho e colocamos 3 lamparinas a querosene do meu avô penduradas do lado de fora, só para iluminar um pouco.
uma mais perto e outra mais longe, pois como não tinha energia elétrica, era um breu só. Chegamos no final da tardinha, pegamos colchonetes, cobertores, travesseiros, lanternas e alguns jogos para passar o tempo e fomos para a casinha. E quando chegamos lá, já estava meio escuro e um frio danado. Entramos, acendemos os lampiões e naturalmente trancamos a porta, pois nem tinha começado e já estávamos com medo. E como não era tão tarde ainda, jogamos um pouco de Dungeons & Dragons, que era um jogo de RPG de tabuleiro, chamado Caverna do Dragão, e assim passamos o tempo. E quando chegou umas 23 horas, começamos a observar pela fresta da janela, e também de vez em quando dávamos uma abridinha na porta de leve para ver se tinha algo diferente lá fora. Não havia nada, além de uma neblina densa que não dava para enxergar nada. Dava para ver o brilho das lamparinas do lado de fora no meio da neblina, mas nem o mato a gente enxergava. Ficamos ali um bom tempo e nada. Achávamos que não tinha adiantado nada a nossa aventura, mas até que estava legal, pois Dungeons & Dragons era o máximo e passamos horas jogando. E quando era mais ou menos umas 23h50, ouvimos alguns barulhos do lado de fora, na direção da estradinha que passava raspando na casinha. Então ficamos de olho. Observamos onde podíamos, e o Paulo e o meu primo André até abriram um pouco a porta para ver melhor. E Ricardo e eu ficamos bravos e mandamos eles fechar, pois estávamos com medo de algo entrar naquele momento. E nessas horas a gente ficava imaginando de tudo. E prestando atenção, verificamos que um barulho de trotar vinha na direção da estradinha. E parecia algo trotando e raspando ou arrastando um ferro no chão. Não dava para entender direito, pois o vento uivava muito naquela noite. E naquele momento, vimos que o trotar foi se aproximando e algo passou perto da lamparina que ficou mais longe, pois foi como se algo tampasse momentaneamente a sua pequena luz. Nós quatro já estávamos tremendo de medo essa hora. Nos encolhemos em um canto e nos abraçamos. E passados alguns minutos, ouvimos os mesmos trotar, porém mais perto da casinha, como se estivesse se aproximando. Eu nem preciso dizer que estávamos travados essa hora. Então, eu fui dar mais uma olhada pela fresta da janela para ver se havia algo. A janela estava fechada e tinha uma fresta no alto, onde nós observávamos o lado de fora. E nesse momento, qual foi a minha surpresa, susto e terror, quando eu subi e fui olhar na fresta da janela e vi a silhueta de um cavalo e sua cara com 2 olhos vermelhos como fogo, bufando e olhando de perto e diretamente na fresta, como se estivesse esperando alguém chegar ali para dar uma espiada. Era como se soubesse que estávamos lá e que estávamos observando o lado de fora, justamente daquela pequena fresta. E essa fresta da janela era meio escondida e não dava para saber se tinha alguém ali olhando. E quando eu vi aquilo, eu dei um grito e pulei caindo para trás. Os meninos perguntaram o que foi e eu contei o que havia visto. Eles ficaram apavorados. O Paulo e o Ricardo queriam ir embora. Diziam que eram cavaleiros sem cabeça. O meu primo tentou manter a calma, mas não adiantou muito. Nós não sabíamos o que fazer, e foi quando, para piorar, algo começou a dar coices na porta, tipo tentando arrombar.
Escutávamos os relinchos e parecia que aquele cavalo se levantava e batia as patas dianteiras na porta, e foi o que deduzimos. E nisso, todos começamos a chorar, e eu também. Ficamos desesperados. Ainda bem que o meu avô tinha colocado uma tranca reforçada por dentro para travar a porta, e seja lá o que tinha lá fora, batia com tanta força na porta que saía até poeira da parede. Pensávamos que aquilo derrubaria a porta. Nós estávamos desesperados lá dentro e não havia para onde fugir, pois se saíssemos pela janela, não sabíamos o que nos esperaria lá fora. Então, o que restou foi ficar ali e rezar. Aquelas batidas na porta duraram alguns minutos, e para piorar, parecia que alguém em cima do cavalo o açoitava, ora para correr em volta da casa e ora para parar. Mas logo tudo parou. Em seguida, tudo começou novamente na janela, mesmo ela sendo mais alta. Ficamos ali naquela cena de horror, chorando os quatro. E depois de algum tempo, as batidas pararam e escutamos o barulho de trotar, relincho e de arrastar algo de ferro no chão se afastando. E em seguida veio o silêncio. Ficamos ali aguardando, e depois de um tempo, eu, com muito medo, dei mais uma olhada pela fresta da janela, e graças a Deus não havia mais nada lá fora. Ficamos atentos para ver se aquilo voltaria, mas graças a Deus isso não aconteceu. Foi ficando mais tarde, e eu não sei que horas acabamos pegando no sono. E quando chegou de manhã, demos mais uma olhada, e devagarinho abrimos a porta, e saímos sorrateiros para observar, e não havia nada de anormal. Então, arrumamos as nossas coisas e saímos praticamente correndo de lá para voltar à fazenda dos meus avós. E chegando lá, contamos o que tinha acontecido, e todos ficaram espantados, meio que não acreditando. Então, os meus tios e o meu avô resolveram ir conosco lá na casinha para ver se achavam alguma marca ou pista do que poderia ter acontecido. E chegando lá, todos começaram a procurar algo estranho, e foi quando o meu avô observou perto da janela, onde havia barro, umas marcas de pisadas de cavalo, como se realmente algum cavalo tivesse pisado ali. Também na porta e na janela haviam marcas de que algo havia dado socos ou batidas. E quando todos viram aquelas pegadas, ficaram espantados e acabaram acreditando na gente. E mais um pouco afastado da casinha, eles encontraram um bilhete, e no bilhete dizia o seguinte: Zé Maria, sabemos o que fez com o inocente bebê. Esperamos que pague para sempre no inferno. Sim, era o mesmo bilhete que há meses atrás deixamos na casa abandonada daquele homem. Contamos tudo o que fizemos, e os meus tios e o meu avô se espantaram e ficaram assustados, pois eles acreditavam na lenda do cavaleiro sem cabeça e da mula sem cabeça. E então eles nos passaram uma bronca por mexer com coisas do outro mundo. Bem, pena que não tiramos fotos para mostrar, pois naquela época não existia a facilidade de tirar fotos que tem nos dias de hoje. Bem, atualmente temos contatos um com os outros pelo Facebook, pois moramos em cidades diferentes, e às vezes conversamos pelo chat sobre o assunto e temos certeza do que eram aquelas coisas que surgiram à noite e que sabiam exatamente onde estávamos e onde estávamos observando, mas não sabemos se foi a neblina que trouxe o cavaleiro sem cabeça e nem o que ele queria com a gente. Mas é melhor nem saber, pois o preço poderia ter sido alto.
Depois desse dia, nós nunca mais duvidamos das lendas, histórias e do sobrenatural, pois vivemos a nossa própria experiência e posso garantir para vocês que foi terrível. Boa noite.